Bom dia a todos. Aqui a gente vai continuar a falar de mais um assunto importante para a prova de vocês. A gente vai ter que terminar fechando aqui com esse vídeo. No caso, o módulo 4, né? O assunto que a gente vai abordar está no capítulo 11 do livro de vocês, que se chama Abertura Democrática, Constituição Cidadã e Nova República. É o assunto do módulo 4, beleza? E o assunto do módulo 4, eu coloquei colapso do socialismo soviético, fim da União Soviética e a nova ordem mundial, abertura democrática, Constituição Cidadã e a nova república e os desafios contemporâneos. É o módulo 4. A gente vai fazer esse vídeo e mais um vídeo para fechar o módulo 3, né? As questões já estão elaboradas e esse vídeo vai ficar disponível para todos vocês. Beleza, pessoal? Desde já eu agradeço de fato, né, essa paciência que vocês estão tendo, ok? O assunto é de extrema importância no módulo 4, porque é aí que vocês vão entender a questão da abertura democrática. E essa abertura democrática ela acontece em 1974 e ela permeia até o ano de 1985, que houve uma lenta transição. A abertura democrática, de fato, ela foi um processo gradual, né? Não foi rápido, foi um processo gradual, lento, né, de transição do regime militar, que começou ali em 1964 até 1985, né, para a democracia no Brasil. Então a gente sai do regime fechado, né, que é a ditadura, para o regime democrático em 1985. Ela não ocorreu, como eu falei, de forma repentina. Não ocorreu de forma repentina. Ela ocorreu a passos curtos, mas foi conduzida de maneira lenta, de maneira gradual e segura. E essas palavras que eu posso afirmar aqui, né, que foi do presidente até então, Ernesto Geisel, né, que governou especificamente entre 1974 a 1979. E Geisel, ele mesmo afirmou em sua frase que essa transição do período da ditadura para o período democrático foi gradual, lento, mas foi seguro. O período desse momento da história brasileira, né, o período da ditadura, né, civil-militar, ele foi marcado pela censura à imprensa. Eu nasci nos anos 80 e 82, etc., e a gente ainda vivia um pouco de sentimento de censura, né? E foi um período tenebroso no Brasil. Existia muita censura, minha mãe pegou uma censura avassaladora, porque ela é de 44, houve uma censura à imprensa, repressão, políticas, torturas, cassações e falta de eleições diretas. É um período tenebroso, né? A partir da década de 70, no entanto, houve diversas crises econômicas, houve a pressão popular e também as contradições internas do regime, que começaram e enfraqueceram o chamado milagre econômico. E o que seria isso? Que havia garantido um crescimento acelerado nos primeiros anos, entrou em colapso e o país, né, mergulhou em inflação desenfreada, desemprego muito alto e uma dívida externa também muito alta, né? E nesse contexto o governo de Geisel, né, iniciou uma chamada, quer dizer, distensão política, né? E algumas medidas importantes desse processo foram, né, no governo Geisel. O fim do AI-5, o AI-5 ele foi um ato, né, institucional chamado de AI-5, que é o número 5, que se deu uma forte repressão, o símbolo máximo de repressão, e que foi revogado o AI-5. Veio também, por conseguinte, a lei da anistia, que foi em 1979, né, permitiu o retorno de exilados políticos. Inclusive tinha muitas pessoas, né, que eram artistas que foram particularmente expulsos do país, ou foram torturados, presos, foram exilados, etc. Então permitiu, a partir de 1979, exilados políticos, o retorno. E perdoou crimes cometidos tanto por opositores quanto por agentes do regime. Uma das grandes polêmicas até hoje. Houve também a questão da reforma partidária, né, que aconteceu em meados de 1979, que existiu o bipartidarismo, né, que foi uma junção da Arena, que era um partido, e o MDB, que foi extinto, dando origem a novos partidos como o PDS, o PMDB, o PDT e o PT e o PTB. O PDS e o PMDB vocês conhecem, né?
o PT, Partido dos Trabalhadores, Partido Democrata Trabalhista, e PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, né, que tem uma linha mais conservadora. E crescimento dos movimentos sociais. Né, começaram a surgir os movimentos sociais a partir desse momento, desse conflito que começou a existir com a transição do período da ditadura, né, com a transição para um governo, de fato, democrático. E aí houve um crescimento, houve a criação de movimentos negro unificado, movimento feminista, que vocês observam nos dias atuais, movimentos indígenas, etc. Eles tiveram a maior força nos anos 70. A partir dos anos 70 em diante, esses crescimentos de movimentos sociais começaram a aparecer. E aí começou as reivindicações, ou seja, as greves operárias no ABC de Paulista, liderada por Lula, né, que Lula era um sindicalista muito influente, o fortalecimento também dos sindicatos, organizações estudantis começaram a aparecer, grupos civis em defesa da redemocratização. Então, o ponto alto da mobilização popular foi o movimento de diretrizes já, que ocorreu em meados de 1983 a 1984, que reuniu milhões de brasileiros, vocês observaram, milhões de brasileiros nas ruas, né, e isso aí é marcado pela história, a TV, né, mostrou isso, as rádios, noticiou, os jornais, etc., exigindo o direito de votar para presidente da República. Né? E embora as emendas das direitas, né, embora a emenda das direitas, Dantas de Oliveira, tenha sido rejeitada no Congresso, o movimento mostrou que a sociedade civil não aceitava mais pessoas com característica autoritária ou autoritarismo. E, finalmente, em 1985, o Colégio Eleitoral, né, elegeu o que a gente considera como um presidente que foi relativamente um bom presidente, o Tancredo Neves, né, o PMDB, como presidente, e José Sarney, do PFL, como vice, marcando o fim informal do regime militar, né, a ditadura, etc., e começando com, no caso, o governo democrático. Só que o Tancredo faleceu, a besteira foi essa. Ele era um bom político, né, mas assim, ele faleceu antes da posse. E aí o José Sarney, que é bem conhecido, não sei se ele está vivo até hoje, deve estar, assumiu, iniciando um novo período democrático, né, e foi isso que aconteceu. E aí veio a Constituição, que a gente chama de Constituição Cidadã, de 1988, né? Então, com o fim da ditadura, né, o país ele precisava reconstruir suas, digamos, instituições políticas e garantir os direitos civis a todo cidadão. E para isso foi convocado uma Assembleia, né, foi convocado uma Assembleia Nacional Constituinte no ano de, mais ou menos, nessa faixa de, se não me engano, com precisão, 1987. Foi isso mesmo, 1987, né? E aí, com a participação de movimentos sociais dentro dessa Assembleia Constituinte que houve, teve um amplo, como é que eu posso dizer, participação dos movimentos sociais, que, como eu disse, começaram a ter esse boom em 1970. Entende? Então, participação de movimentos sociais, começou a existir entidades civis participando também, sindicatos participando dessa Assembleia Nacional Constituinte e também partidos políticos participando. E o resultado desse processo foi a promulgação da Constituição Federal de 1988, que é a nossa Constituição, apelidada por Ulisses Guimarães, que faleceu, caiu o avião dele, ninguém achou o corpo, de Constituição Cidadã. Então, por isso que vocês observam especificamente no livro de vocês aqui, ó, né, Constituição Cidadã. Foi o quê? A Constituição que a gente tem até o dia de hoje, que nasceu no ano de 1988 e que foi apelidado pelo Ulisses Guimarães, o indivíduo que caiu o helicóptero dele no mar e ninguém achou mais o corpo, de Constituição Cidadã. Por quê? Por que Constituição Cidadã? Porque teve a participação de sindicatos, teve a participação de diversos movimentos sociais para fazer a Constituição Federal. Então foi uma Constituição Cidadã, de fato, por seu compromisso com os direitos humanos, a justiça social e a democracia participativa. E quais foram os principais avanços? Entre os principais avanços dos direitos humanos a partir desse momento que foi criada a Constituição Cidadã, né? E quais foram os avanços, né? A partir daí, né? Depois de feita a Constituição Cidadã, quais foram os avanços?
dos direitos humanos, da justiça social e da democracia participativa, ou seja, o povão participando, o povão está nos movimentos sociais, o povão está nos sindicatos, o povão está nas entidades civis, né, nos partidos políticos, né? Então houve a participação do povo para a elaboração da Constituinte. Então, os principais avanços, de fato, que a gente pode destacar é a garantia de direitos civis, a garantia dos direitos políticos, as garantias dos direitos sociais, como a liberdade de expressão, a gente pode se expressar livremente, a igualdade de gênero, o direito à greve. Pô, eu não estou concordando com esse político, não estou concordando com esse vereador, com esse prefeito, etc. Então eu posso reivindicar, eu posso fazer greve, né, que é assegurado inclusive por lei, né? A criação do SUS, foi criado o SUS, o Sistema Único de Saúde, né, e a reforma educacional, assegurando a educação e saúde como direitos necessários e universais para todo cidadão brasileiro. A ampliação da cidadania, ou seja, o brasileiro agora vai ser permitido ter esse direito de votar. E foi estendido, inclusive, para os analfabetos e maior representação popular, ou seja, os indivíduos, eles não sabiam ler e nem escrever, mas aí eles podem votar. Apesar que isso aí, numa boa, apesar que isso daí, eu não vejo como algo bom, não. O mínimo, um indivíduo, ele tem que ter um pouco de conhecimento, ou seja, na minha opinião, o indivíduo tem que ter um pouquinho de conhecimento, ou pelo menos saber ler e escrever, para ele poder votar. A minha opinião é essa, né? Não estou dizendo a questão histórica, estou falando eu penso dessa maneira. O cara tem que saber pelo menos ler e escrever e ter um raciocínio relativamente lógico para ele não ser ludibriado pelos governantes. Então, o direito de votar analfabetos eu não acho tão legal. Mas, enfim, foi ampliado esse direito aos analfabetos, certo? E para ter também essa representação popular. Houve também a questão da separação dos poderes e o fortalecimento do Estado de Direito, que a gente tem os poderes, que é o Poder Executivo, o Poder Legislativo, né, e o Poder Judiciário, né? E houve essa separação. O reconhecimento dos indígenas, porque os indígenas são os principais nativos, né, do nosso país. Ou seja, antes de os portugueses eles adentrarem em nosso país, já existiam os indígenas. Então, os verdadeiros brasileiros, se você analisar bem, são os indígenas. O reconhecimento dos indígenas e ambientais, que eram anteriormente pela ditadura, e até então não existia garantia dos direitos das terras para indígenas. Entende? Por quê? Porque não se pensava a importância do indivíduo primitivo, ou seja, não se dava essa importância. Pela ditadura muito menos. Então, a partir do momento que houve esses avanços, né, começou a entender que o indígena ele foi necessário para que o país tivesse a independência, foi necessário, de certa forma, né, para o desenvolvimento da tradição e da cultura brasileira, e são os verdadeiros habitantes do nosso país. Então, os indígenas têm direito a terras, né? Isso foi garantido ali a partir da promulgação da Constituição Cidadã, que foi considerada assim por Ulisses Guimarães em 1988. E eleições diretas, né? Houve também essa situação de agora pode existir eleições diretas em todos os níveis, né? Em todos os níveis, restaurando o princípio democrático fundamental de direito. Então todo mundo tem direito de votar e decidir o que é melhor para o país. Só que a Constituição de 1988 consolidou um novo pacto social, que foi garantir as liberdades públicas, as diversidades políticas, ou seja, vários partidos, a pessoa escolhe qual melhor se adequa, e o respeito às minorias, né, do negro, do indígena, da comunidade hoje que a gente considera como minoria, como a comunidade LGBT, das mulheres, do pobre como um todo, as minorias de fato, né? Hoje existe ainda muito preconceito contra os negros, né, muito forte na nossa sociedade, infelizmente. Também serviu de base para as leis de instituições modernas, como o Ministério Público Independente, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública, que começaram a existir e a partir desse momento ser independentes. E o que aconteceu com a nova República, né, que está aqui também no assunto de vocês? Que a partir do momento que foi criado, em 1985, né, um governo mais democrático que vem com Tancredo Neves e depois ele não toma posse, e aí vem José Sarney e se torna presidente porque era o vice, né, e aí surge de fato um governo democrático que
que sai da ditadura para ter um governo democrático, aí surge a Constituição Cidadã, e aí se promulga uma Assembleia Constituinte, onde tem avanços, né, que trouxe benefício para todo cidadão, e etc. Então, surge daí, a partir de 1985, avanços, mas ao mesmo tempo teve crises e também desafios. O termo Nova República, ele se refere ao período iniciado após o fim da ditadura militar. É o momento que, quando o Brasil ele retomou seu regime democrático, né? Teve a ditadura, teve o período da ditadura, teve o período um período tenebroso do Brasil, que foi o período militar, né? As liberdades individuais foram jogadas no lixo. Então, esse período, de fato, período tenebroso da história brasileira, que deve, até então, só ser lembrado no processo histórico, mas foi um período que muitas pessoas foram torturadas e mortas, né? Então, a Nova República ela surge após o fim desse período tenebroso, e onde tem um governo democrático, que é o governo de José Sarney, que começa em 1985, porque Tancredo não consegue tomar posse porque ele falece, até 1990, inaugurou essa fase, e que foi marcada por uma transição política, também a questão da crise econômica e estabilidade institucional. E quais foram os desafios da Nova República, né? Quais foram? Os novos desafios da Nova República, que começa de 85 em diante, foi combater a hiperinflação, no caso, reorganizar a economia nacional. E por que hiperinflação? Por quê? Porque o Brasil não tinha uma moeda sólida. Se gastava mais do que se arrecadava. Também existia muita corrupção dentro dos governos militares. A dívida externa fez com que o Brasil chegasse a ponto de não conseguir pagar a sua conta interna, né? Então, a inflação foi lá para as cucuia, na verdade. O desafio era manter uma inflação estabilizada, ou seja, manter uma economia estabilizada, né? Ou seja, reorganizar a economia. O principal objetivo com essa nova república era fortalecer as instituições democráticas recém-constituídas, enfrentar também as desigualdades sociais históricas entre negros, brancos e índios, né, indígenas no caso. E o ponto mais importante que eu vejo aqui, o desafio, era, na realidade, o que a gente pode colocar como exaltação, e o ponto mais importante é lidar com a corrupção e o descrédito político. Porque o que de fato fez com que o país, naquele exato momento da história, ele simplesmente tivesse um decréscimo econômico e uma inflação gigantesca, foi a corrupção. Que o Brasil, infelizmente, é considerado um país extremamente corrupto. Então o Brasil, ele viveu momentos de avanços, é evidente, porque a nova república ele dá um mar de novidade, mas também teve retrocessos democráticos. E aí a gente pega, primeiramente, Collor, depois vem Itamar Franco, depois vem Fernando Henrique Cardoso, depois vem Lula e Dilma, depois vem o impeachment de Dilma Rousseff, depois vem o governo Bolsonaro, e depois retorna o Lula, que é o governo vigente, né, que está nos dias atuais. Então, em síntese, uma síntese crítica que podemos fazer entre o desejo da democracia, né, e os desafios que podemos ter diante disso. A abertura democrática digamos, a Constituição Cidadã, que é a Constituição de 1988, e a Nova República, que começa em 1985, com José Sarney em diante, ela representa pilares da redemocratização brasileira. E esse processo, né, ele consolidou as liberdades civis, a pluralidade política e as garantias fundamentais e também as garantias sociais. Mas não só foi coisas boas. Houve, por outro lado, a fragilidade institucional, como, por exemplo, a corrupção sistêmica. Eu friso isso. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. E a corrupção sistêmica, por quê? O Brasil é um país rico, extremamente rico. Porque aqui a gente tem um espaço territorial gigantesco,
a gente tem riquezas naturais e tem uma arrecadação altíssima. O problema é que o dinheiro é desviado, furtado, e as pessoas elas não têm consciência de fato, né, sobre os seus direitos como cidadão. As pessoas não têm consciência de fato sobre a gestão do país, o que é feito com os impostos. Não tem. Então a corrupção é sistêmica no Brasil. O populismo político é muito forte também no país, principalmente evidenciado entre Bolsonaro e evidenciado no governo Lula. E a instabilidade entre os poderes, entre o poder executivo com o judiciário e com o legislativo. Não existe esse equilíbrio e um consenso entre ambos. Sempre existe conflito de ideias. Só que muitas vezes as ideias e os interesses de fato não é o que o povo deseja, é o que o nepotismo partidário deseja muitas vezes. E termina que o que a gente chama de democracia, ela só serve para inspirar a teoria, porque na prática a gente não vive isso. Entendeu? Ainda assim, mesmo com toda essa bagunça, esses problemas, a democracia brasileira, e temos que definir dessa forma, sobreviveu a crises econômicas. 2 impeachment, polarizações ideológicas intensas, direita, esquerda, Bolsonaro e Lula, e até hoje é a mesma coisa, mantendo-se como forma legítima de governo e expressão popular. A República, mesmo com todos os problemas, se conservou. O desafio hoje é aprofundar, de fato, a cidadania, combater a desigualdade e fortalecer o compromisso ético com o Estado democrático de direito. O verdadeiro legado da Constituição Cidadã de 1988. Então, pessoal, o desafio maior é esse. E, principalmente, o desafio maior é, de fato... Me desculpe. O desafio maior, de fato, é acabar com a corrupção, minimizar ela. Porque se não fosse a corrupção, o Brasil seria um país extremamente diferente. E aí, os recursos, de fato, chegariam a quem deveria chegar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o assunto do módulo 4 é esse. Colapso do socialismo soviético, que foi dado. O fim da União Soviética e a nova ordem mundial também foi dado em vídeo. A abertura democrática, Constituição Cidadã, que é a Constituição de 1988, e apelidado pelo Ulisses Guimarães, o indivíduo que caiu do helicóptero, ninguém sabe onde está o corpo dele, e a nova República, que começa de 1985, com a morte de Tancredo Neves, do José Sarney, e até os dias atuais, que é essa nova República e a tentativa de transformação, de mudança do governo democrático, né, que infelizmente teve no de Jair Bolsonaro ameaça a democracia, e aí volta novamente com o governo democrático. Isso eu não estou dizendo que pelo fato de ser um governo democrático quer dizer que seja honesto, estou dizendo governo democrático, onde não existe o extremismo, até porque Lula não é extrema esquerda, né? Lula é de centro-esquerda, e Bolsonaro ele termina sendo de extrema direita, né? É uma posição extrema de posição e espectro político. Tem que frisar isso aí. Então, o assunto e desafios contemporâneos, que já foi também falado em vídeo. E o módulo 4 está fechado, né? Eu vou fazer mais um vídeo a respeito desse assunto. O vídeo que vai falar sobre, que é o módulo 3, que já foi dado, mas é bom sempre ratificar, porque as questões já foram elaboradas. Então, no módulo 3, vocês deram ditadura civil, militar no Brasil, a América Latina no século XX e a descolonização e a questão do Oriente Médio. Então, a gente vai falar no módulo 3, que é o próximo vídeo, sobre isso. E as questões já estão feitas, espero que vocês assistam, prestem atenção e depois elaborem as atividades e as verificações de aprendizagem e exercício de fixação. Tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento.